Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, do verso 1 ao verso 13. E se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada cristã, é que não tem a ver com a comida, e sim com a fome. O Espírito Santo pode estar servindo o maior banquete da tua história nesse dia. Mas se você não tiver fome suficiente para receber tudo que Ele está liberando, pode ser que seja apenas mais uma conferência. Mas se o Senhor encontrar fome na sua vida, se prepare, porque hoje Ele pode mudar a sua história. Eu realmente creio nisso. Vamos ler o texto? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Verso 6. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Se alguém puder me dar um suporte aqui no teclado. Queridos, nós estamos em uma conferência de ativação, uma conferência de transformação, em que temos sido provocados por Deus a adotar uma nova postura para um novo nível de frutificação na presença dEle, na dependência dEle. A verdade é que, desde o primeiro segundo dessa conferência, o Espírito Santo está nos movendo na expectativa de que o contágio do céu tome a nossa vida, mas não pare nela, mas que através da nossa vida, o mundo inteiro seja contagiado pelo poder do Evangelho. Só que nesse mesmo tempo em que o Espírito Santo está agindo no nosso meio, nós estamos em meio a uma era de apostasia, de frieza espiritual, de desinteresse pelo que é espiritual. Essa é a realidade do nosso mundo. E por isso, hoje, amanhã e para o resto da nossa vida, nós teremos que fazer uma escolha dentre duas. Ou seremos contaminados por um mundo que jaz no maligno, ou seremos contagiados pelo poder de Deus. De tal forma que, assim como Paulo escreve aos Filipenses, nós brilhemos como estrelas no meio de uma geração corrompida e depravada. E assim anunciemos o reino de Deus, apresentemos a mensagem do Evangelho. E dessa forma, eu entendo que mais do que nos ativar para um fim de semana poderoso, ou para um ano poderoso, Deus quer nos contagiar, de modo que nós contagiemos o mundo inteiro, até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso a grande pergunta que nós temos que responder é: com tudo que tem acontecido, eu já fui contagiado por Deus? Se sim, eu permaneço contagiado? Ou será que por algum motivo a chama não está acesa? É uma pergunta que temos que responder. E nos capítulos 24 e 25 de Mateus, Jesus está respondendo a respeito do fim dos tempos. E esse assunto está em alta. E não é porque a Baby do Brasil, no meio do carnaval, falou sobre o Apocalipse. Mas esse assunto está em alta porque a segunda vinda de Cristo é uma das doutrinas mais mencionadas nas Escrituras Sagradas. No Antigo Testamento, há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira.
No Novo Testamento, todos os livros tratam dessa doutrina, excetuando-se Filemão, que é o memorando, e a segunda e terceira carta do apóstolo João, mas todo o restante do Novo Testamento fala sobre a segunda vinda de Cristo. E no capítulo 24, Jesus está pregando o seu conhecido sermão escatológico. Ele está respondendo a uma pergunta que os seus discípulos fizeram. Na verdade, eles estão no meio de um diálogo, próximo ao templo de Jerusalém, e eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, o Senhor consegue perceber a beleza dessa construção, a imponência dessa estrutura? Eles estavam impressionados com aquilo. Então Jesus, percebendo que o foco deles estava naquilo que não era o principal, ele redireciona o foco deles. Ele chega para eles e diz: olha aqui, o templo é bonito, né? Mas vai chegar o tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Ele será destruído. E eu espero que vocês se tornem o templo. Eu espero que vocês sejam contagiados. E dessa forma, espalhem o meu amor e o meu evangelho pelo mundo. Na verdade, o que Jesus estava dizendo era: a chama de você está acesa? Ou será que você está apenas admirado com a estrutura do que acontece? E é uma pergunta que nós temos que responder. Porque Jesus está tratando o fundamento. E muitas vezes, nós não queremos mexer na fundação. Nós queremos resolver o problema do ministério, o problema da célula, o problema do casamento, o problema financeiro, o problema da empresa, que são apenas pontas que surgiram numa origem, que precisa ser tratada. Quem é que está entendendo, gente? Então o que Jesus está dizendo é: eu preciso voltar à origem, eu preciso tratar a fundação, para que essa casa possa crescer de forma sólida e seja inabalável em qualquer cenário que acontecer. É isso que ele está dizendo. E sabe, queridos, a grande pergunta que nós temos que fazer é: será que eu já fui contagiado? E se já fui, será que eu tenho permanecido contagiado? E no capítulo 25, ele conta 3 parábolas: a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Em todas essas parábolas há pontos comuns. Primeiro, ele compara 2 tipos de pessoas: as empolgadas e as contagiadas. Ele também diz que voltará depois de um tempo para avaliar. Ele também diz, essa parábola também sinaliza que em todas elas ele levou mais tempo do que se esperava para retornar. E a última questão comum dessa parábola é que todos recebem uma sentença quando ele volta para encerrar a história. Essa parábola, na verdade, define quem é de verdade e quem é fake news, irmão. Quem realmente foi contagiado pela chama. E na parábola das 10 virgens, ele conta: haviam 10 virgens que foram convidadas para um casamento, para uma festa de casamento. E todas elas aceitaram o convite, acenderam suas lamparinas e se prepararam para a chegada do noivo. Um detalhe importante é que 5 delas não levaram óleo extra, não se prepararam para imprevistos ou para uma possível demora. E o texto conta que o noivo demorou tanto que elas caíram no sono. E quando elas caíram no sono, à meia-noite, alguém gritou: ei, o noivo se aproxima. Se preparem. As que estavam com as lamparinas acesas levantam, entram na festa e encontram com o noivo. Mas as que não tinham levado óleo extra percebem que as lamparinas estavam se apagando. E elas então pedem ajuda às sensatas e dizem: olha, você pode me emprestar um pouco de óleo? E elas dizem: não, porque não há suficiente para vocês e para a gente. E o resultado é que a porta é fechada e elas ficam de fora da festa. E o noivo diz: eu não conheço vocês, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Sabe, queridos, nós temos que entender hoje algumas coisas desse texto. Como que nós podemos não apenas ser contagiados no momento de ativação como esse, mas permanecermos contagiados. Em primeiro lugar, entenda que o que define a tua vida não é o seu chamado, mas é a sua resposta. No verso 1 conta que todas foram chamadas para a festa de casamento. Todas elas. E poderiam ter entrado na festa e se casado com o noivo. Mas apenas 5 entraram. Por quê, pastor? Porque há uma grande diferença entre o crente empolgado e um crente contagiado.
Uma coisa é ficar empolgado com a mensagem. Outra coisa é ser contagiado por ela. E a diferença está na resposta. Porque somente 5 delas tiveram uma resposta compatível com o chamado. Somente 5 delas foram contagiadas ao ponto de levar óleo extra, de se preparar para imprevistos, de continuar mantendo a chama acesa, até que de fato ele voltasse para buscá-las. Elas pagaram um preço maior, tiveram uma excelência maior na sua vigilância e na sua postura. Ei, o que define a sua vida aqui na terra não é o teu chamado, mas é a tua resposta. É isso que faz a diferença. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? É simples, todos que estão nessa conferência foram chamados pelo noivo, convocados pelo noivo. Foram convocados para serem contagiados por Deus e levar a sua glória para o mundo. Todos nós somos sal e luz, que são 2 elementos de influência, que tem tudo a ver com o chamado do cristão, porque a igreja é chamada a influenciar. E o que é liderança a não ser influenciar? Todos nós somos chamados a liderar. E sabe, queridos, não é difícil se empolgar com uma conferência como essa. Desde ontem eu estou aqui sendo ativado por Deus. É difícil até de dormir, com tanto que Deus está fazendo nesse lugar. Todo mundo aceita o convite para uma festa, como elas fizeram. Mas, sabe qual é a verdade? Ninguém aqui precisa de mais uma conferência para mudar de vida. O que você precisa é tomar uma posição. O que você precisa é responder devidamente ao chamado de Deus para a sua vida. Você não precisa de empolgação, você precisa de posição. É responder devidamente ao chamado. Deixa eu te perguntar, você é alguém empolgado ou contagiado? Qual o nível do teu contágio com a presença de Deus, com a vontade de Deus? Será que você já esteve mais contagiado? O texto conta que 5 levaram óleo extra, mas 5 não levaram. 5 delas responderam a uma convocação de uma conferência, mas 5 responderam ao chamado do noivo. E essa é a grande diferença entre o crente empolgado e o crente contagiado. Porque o crente empolgado responde a momentos de ativação, mas o crente contagiado permanece respondendo devidamente até que ele venha. Até que ele venha. Aleluia. É a grande diferença. O empolgado gosta da sensação, mas o contagiado paga o preço da unção. Ele tem fome, ele tem sede. Você consegue perceber que havia uma preocupação no coração daquelas prudentes. Nós precisamos levar óleo extra. Nós não podemos deixar a chama se apagar. Nós não podemos entrar no automático. Nós não podemos deixar de responder devidamente a essa convocação, a esse chamado. Sabe, queridos, havia uma preocupação. E nós precisamos ter essa preocupação. Nós não podemos achar normal uma vida mais ou menos. Nós não podemos achar normal que a chama que um dia se acendeu se apague. Deixa eu falar uma coisa muito importante para esse tempo. Deus não te chamou para viver uma vida gospel. Ele te chamou para viver uma vida cristã, autêntica, verdadeira, aonde Cristo é o centro da sua história, da sua volição, de tudo que você é, de tudo que você tem, de tudo que você faz. Esse é o cristianismo, essa é a verdade. Será que você se preocupa com isso? Sabe, muitos poderiam dizer que esse Deus comprova que Deus faz acepção de pessoas, mas a Bíblia nos garante que em Deus não há parcialidade. Deus não tem filhos prediletos. Mas como diz o nosso pastor Josué, Deus pode não fazer acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. E 5 delas responderam devidamente. E eu te pergunto, como você tem respondido à convocação de Deus para você? Será que você é empolgado ou contagiado? Será que você tem obedecido ou será que você tem negociado o seu chamado para um suposto melhor momento da sua vida? Será que Cristo é de fato o Senhor da sua vida? Porque se Ele é, isso significa que Ele é o seu amo, o seu dono. E você é escravo. E o escravo só tem um direito: obedecer ao seu Senhor. E qual foi a grande ordem, que chamamos de grande comissão, que Ele deixou para a sua igreja? Portanto, vão,
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes tenho ordenado, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Você tem obedecido a esse chamado? Será que você entendeu que é um fazedor de discípulos? Que você foi chamado para influenciar o mundo apontando para Cristo? Essa é uma conferência de posicionamento. Ou você é prudente, ou você é insensato. No mundo espiritual não tem terceira via, irmão. Não há neutralidade. Eu lembro que um dia, Elias está no alto do Monte Carmelo, para enfrentar os profetas de Baal. Ele olha para o povo de Deus, mergulhado na idolatria, ele diz: ei, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se é a Baal, sirvam a Baal. Mas se é a Deus, sirvam a Deus. Não tem um meio termo. Não tem uma neutralidade. Jesus também diz que aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Deus espera que você assuma uma posição de contágio, de contagiante, de contagiador, para impactar esse mundo com a glória dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo outro princípio nesse texto. Você precisa de continuidade. Diga continuidade. Você percebe que todas elas começaram bem? Todas elas aceitaram o convite. Todas elas acenderam a lamparina. E a maioria das pessoas também começa bem. Você vai voltar para a academia ou vai entrar na academia, você chega na recepção e pergunta: vem cá, como é que funcionam os planos aqui? Aí a recepcionista diz: olha, tem o mensal, o trimestral e o anual. Aí você fala: não tem um de 2 anos não, porque é isso que eu quero. Você pergunta para o professor: quantos aparelhos tem na academia? 50. Coloca na minha série, vou fazer os 50. É ou não é verdade? Você começa num novo emprego, o horário é 8 horas para você chegar, você chega às 6h30. É para sair às 5, você sai às 8h30. Quando alguém te dá uma tarefa que não é do seu escopo, você não diz: isso aqui não é do meu escopo, não. Você abraça. Por quê? Porque a chama está acesa, você está empolgado. Você quer mostrar o trabalho. Na liderança é assim também. Quando você começa a liderar, você jejua, ora intensamente. Você vai preparar a célula. Você assiste 5 vezes o sermão do pastor Josué. E aí você manda mensagem para ele: pastor, nesse ponto aqui você podia ter melhorado. Porque você está tão fera ali, está dominando o conteúdo. Quando nós começamos, há muita intensidade. Mas então, vem as dores, as forças externas e internas, que querem nos fazer voltar para o lugar do qual Deus já nos tirou. E aí nós descobrimos uma coisa: não basta começar bem, é necessário terminar bem. Você pode repetir isso? Não basta começar bem, eu preciso terminar bem. Não basta começar empolgado, eu preciso permanecer contagiado. Porque o começo bom não determina o fim. O que determina o fim é a perseverança do meio. E o texto conta que 5 delas perseveraram, deram continuidade, se prepararam para imprevistos, foram intencionais, levaram óleo extra, foram constantes para fazer o que era necessário. Mas 5 delas deixaram o óleo de lado, não cultivaram a chama e acabaram ficando fora da festa. Ei, entenda uma coisa fundamental: acender a chama é importante, mas mantê-la acesa é o passo principal. Levítico 6: o fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Queridos, o segredo do sucesso é a continuidade. Você precisa sair dessa conferência sabendo qual é o seu próximo passo, de forma clara. Você precisa ter continuidade, porque esse é o segredo do sucesso. O segredo da vida é a continuidade. E para que nós entendamos isso, precisamos entender que não há estabilidade na vida cristã. Não tem como viver uma estagnação. Na verdade, queridos, se não há estabilidade na vida cristã, ou existe progresso ou regresso, ou existe crescimento ou queda. Ah, pastor, mas eu já atingi um platô espiritual, sabe, pastor? Em que assim, eu agora sou conhecido como arcanjo. Eu estou em outro patamar, pastor. Deixa eu te falar uma coisa: o alvo do cristão é a medida da plenitude de Cristo. Eu não cheguei lá, e acredito que você também não tenha chegado. Existe uma continuidade. E toda vez que eu paro de crescer, eu começo a retroceder. Inclusive Bill Hybels diz que
O líder que para de aprender deveria parar de liderar, porque não tem continuidade. O que eu quero dizer é que o teu desafio hoje não é apenas começar a se mover na direção do que Deus direciona, mas é continuar se movendo para o alvo até que Ele venha. O desafio não é começar queimando, mas é terminar queimando. Esse é o desafio. Essa é uma parábola sobre continuidade, sobre constância. Queridos, intensidade é importante na vida cristã, mas mais importante do que a intensidade é a constância da intensidade, o que chamamos de consistência. É a constância da intensidade, porque estar na igreja, muita gente já esteve, e à frente se batizar, muita gente já fez. Abrir uma célula, liderar um ministério, abrir uma igreja, muita gente já fez. Mas a nossa oração precisa ser não somente que a nossa chama seja acesa, mas que ela permaneça acesa, e que nós continuemos constantes em crescer no Senhor. Quando você voltar dessa conferência, vão te perguntar: e aí, a conferência foi boa? De repente a melhor resposta é: eu posso te responder daqui a alguns anos, porque não é se eu voltei queimando, mas se eu continuei queimando até que Ele venha me buscar. Essa é a resposta. Essa é a resposta. E é isso que nós precisamos entender. Mas sabe, queridos, é natural que nós avancemos para a intensidade, que você saia daqui e diga: pastor, eu vou jejuar 40 dias, não vou comer nem beber nada. Talvez o que Deus espere de você é que você jejue uma vez por semana durante 40 anos. Ah não, pastor, eu vou ler 30 capítulos por dia, o tempo inteiro. Isso é muito bom, mas talvez o que Deus espere de você é que você leia um capítulo por dia durante 30 anos. E depois você lê o mergulho no Espírito, porque está imperdível também. Você entende isso? Não é sobre voltar queimando, é sobre permanecer queimando. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. E nós precisamos entrar nesse lugar de constância. Que toda inconstância espiritual, que toda bipolaridade espiritual caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu sei que existem nesse lugar projetos grandiosos na vida de pessoas que me ouvem agora, que por algum motivo estão parados. Talvez você tenha chegado aqui parado ou pensando em parar, porque por algum motivo o óleo foi acabando, a chama foi se apagando. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus te chama a retomar o que você parou hoje, a retomar o que você parou. Mas para que isso aconteça, é importante você tomar posse de algo que Deus já te deu. O que, pastor? O Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo. O Espírito Santo não nos dá apenas dons, mas Ele gera em nós o seu fruto. E o fruto do Espírito é amor, paz, mansidão, paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. E você sabe o que é fidelidade? Vai além de ser fiel ao seu cônjuge. Mas a fidelidade como elemento do fruto do Espírito é representada por aqueles que começam e terminam com êxito aquilo que começaram. E tem fidelidade quem tem o fruto do Espírito. E tem o fruto do Espírito quem tem o Espírito Santo. E tem o Espírito Santo quem ouve e crê na palavra da verdade, como Paulo diz aos Efésios. Deixa eu te fazer uma pergunta: alguém aqui ouviu e creu na palavra da verdade? Então você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem o fruto do Espírito. E se você tem o fruto do Espírito, o elemento da fidelidade está dentro de você. E por isso hoje eu declaro profeticamente que a partir desse dia, tudo que você começar, você vai terminar. A marca da sua vida será a consistência. A consistência. Em nome de Jesus. Continuidade. Continuidade. Mas em terceiro lugar, aprenda a dizer não. Nos versos 8 e 9, conta que as virgens insensatas, na hora que a coisa apertou, foram pedir óleo emprestado. E elas pensaram: nós somos amigas, é claro que elas vão me emprestar óleo. E aí, uma chega para a sensata e fala: aqui, o óleo está acabando, você me empresta um pouco do seu? Hein, amiga, você me empresta? Sabe qual foi a resposta da amiga?
Miga, sua louca. Eu não vou te emprestar não, porque se eu te emprestar, pode ser que não haja o suficiente nem para você, nem para mim. Vá comprar o seu próprio óleo. Ei, os seus nãos protegem o seu chamado. Os seus nãos protegem a tua identidade em Cristo. Quem você é, o que você tem e o que Ele tem para você. Os seus nãos revelam as suas prioridades. E eu aqui não estou falando apenas de coisas ilícitas, mas também de coisas lícitas. Porque eu não estou falando apenas de fornicação, pornografia, adultério, fraude financeira ou deslealdade. Porque, apesar de não ser fácil dizer não ao pecado, nós temos certeza que temos que dizer. Mas e quando é dizer não para projetos pessoais que estão transformando o teu chamado em algo medíocre? Porque você entrega o que sobra para Deus. O tempo que sobra, a energia que sobra, o dinheiro que sobra, os dons e talentos que sobram, e isso se sobrar. Aprenda a dizer não. Olha para o teu irmão e fala assim, não. E fechou a cara ele, né? Não é bom ouvir não. Mas sabe qual é o problema, queridos? Nós nos acostumamos a dizer não para o que deveríamos dizer sim, e sim para aquilo que deveríamos dizer não. É ou não é verdade? Na parábola dos talentos, preste atenção nisso. O cara que enterrou o talento chegou cheio de alegria para o Senhor para dizer, aqui, eu não perdi o que o Senhor me deu. E o Senhor respondeu para ele, servo mau e infiel. Eu não esperava que você não tivesse apenas perdido o que eu te dei, e sim que você tivesse multiplicado o que eu te dei. Sabe, queridos, o que eu aprendo com esse texto é que algumas pessoas, talvez a única coisa que dirão para Jesus no dia final, se continuarem com a vida que estão, será, Senhor, eu não perdi a salvação. E Jesus vai responder assim, a salvação fui eu que te dei e garanti que não seria perdida. Mas eu esperava que você tivesse vivido para o louvor da minha glória. E nisto meu Pai é glorificado, em que dei muito fruto. É um fato, é uma verdade. O que eu quero que você entenda é que Deus não quer que você viva apenas para não perder a salvação, mas Ele quer que você viva para o louvor da glória dEle. E o Pai é glorificado quando nós damos muito fruto. Mas para frutificar, Ele tem que ser o primeiro. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o seu coração. Ele tem que ser o centro. Ele é o Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a obediência. Aleluia. Aleluia! O que Deus espera de nós não é apenas fé para a salvação, mas também fé para a frutificação. Por isso, permaneça na videira. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permanência. Mas em último lugar, não tente terceirizar a sua fé. No mesmo momento do texto, o que as insensatas pensavam? Aqui, eu não levei óleo extra não, mas elas levam a sério. Então, no momento final, a gente está garantido. Deixa eu falar uma coisa para você. Não pense que por estar no meio do mover, o mover tomou sua vida. O mover só toma a nossa vida quando nós assumimos uma posição com Deus. Essa é a verdade. Quando nós pagamos o preço para ter óleo. Não basta ser de uma igreja abençoada, cheia de Deus. Você precisa ser alguém abençoado e cheio de Deus. Não basta ter um pastor que tem intimidade com Deus, um líder de célula que ama Jesus. Se você não for alguém que tem intimidade com Deus e ame Jesus, não adianta. Não adianta. Não adianta ter uma mãe ou uma esposa fervorosa se você não for alguém fervoroso. A diferença está na vasilha de óleo que só pode ser carregada por você. Eu e você precisamos ter a nossa experiência pessoal com o Espírito Santo, meditar na palavra, crescer e prosseguir em conhecer o Senhor, buscar a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. É o nosso papel. Imagina elas tendo que levar a lamparina e a vasilha de óleo para onde ia. Dá trabalho, é pesado, é cansativo. A salvação pode ser de graça, mas a unção tem um preço.
Mas sabe qual é a recompensa? Terminou em festa. Em festa. O texto diz que o noivo chegou e alguém gritou, ele está chegando. E o desespero bateu, porque as que estavam prontas entraram para a festa. As que não estavam foram comprar óleo, e quando chegaram, o noivo fechou a porta e disse: eu não conheço vocês. Portanto, vigiem, pois ninguém sabe o dia e nem a hora. Sabe, querido, não vai ser diferente no dia final. Porque apesar de na primeira vinda de Cristo, Ele ter vindo sobre um jumento, porque Ele veio para servir, a Bíblia diz que na segunda vinda será diferente. Ele não virá num jumento, mas Ele virá por entre as nuvens, assentado sobre um cavalo branco, cheio de glória e de poder. Irá julgar as nações, colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Estabelecerá novos céus e nova terra. E para os que estão à direita Ele dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos é preparado desde a fundação do século. Aleluia! Aleluia! É por isso que cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o canto da igreja. O tema dessa palavra é: contagiados até que Ele venha. Que a tua chama seja acesa e que ela permaneça acesa, incendiando a tua casa, a tua célula, a tua empresa, a tua academia e cada campo de influência que Deus confiou à tua influência. E dessa forma, essa criação que aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, quando olhar para você, diga: Ele é filho de Deus, a glória do Senhor está na vida dele. Eu creio nesse Deus, eu quero esse Deus, eu me entrego para esse Deus. É isso que eu creio que acontecerá na sua vida, se você tomar uma posição. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, amém.